Esse é o Fernando, essa é a Kelly. Eles vão se apresentar um pouquinho melhor, falar da cidade onde eles estão e qual que é a população ali. Eu fiquei boquiaberto de saber quantas ilhas tem lá e quantos povos tem ali naquela região. Fernando. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a Indonésia, que é onde nós estamos já há quase 8 anos, Deus tem colocado no meu coração uma palavra para compartilhar com a igreja, que é sobre uma multidão faminta. E se encontra em João, os irmãos podem abrir. Nós vamos comparar dois textos que contam a mesma história. Nós vamos ler um pouquinho aqui em João 6 e também em Mateus 14. Acredito que toda a igreja já conhece essa passagem, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? E nós podemos aprender todos os dias com ela. E diz assim a palavra do Senhor: a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Guarde essa informação. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para que estes comam? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E, havendo muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Vamos para Mateus agora, Mateus 14, a partir do versículo 13. Em Mateus relata que antes dessa multiplicação de pães e peixes, teve um acontecimento muito triste, né? A morte de João Batista. Todos conhecem João Batista, sabem que ele é o primo de Jesus, né? E João Batista teve uma grande missão de anunciar o Messias, né? Anunciar, ser a voz que clamava no deserto, preparar o coração do povo para que, quando o Messias chegasse, pudessem receber ali a palavra do Senhor através do Messias e serem salvos. João batizava nas águas, mas ele dizia: vai vir um que vai batizar vocês com fogo, não será somente com água. Então, antes de Jesus fazer a multiplicação de pães, ele recebeu essa notícia de que João havia sido assassinado, degolado. Sua cabeça foi servida num prato. E, como nós já lemos em João, nós vamos ler agora em Mateus, nós vamos observar que era uma grande multidão. Mas ninguém dessa multidão chegou até Jesus para consolá-lo pela perca que ele tinha acabado de saber. Ninguém chegou para consolar ele.
Todos chegaram famintos, todos chegaram querendo milagres, todos chegaram buscando algo, querendo ouvir, querendo confirmar se ele era o Messias, mas ninguém veio para confortá-lo ou consolá-lo pela perca que ele havia recebido ali naquele momento. E diz assim, a partir do verso 13: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. E então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz-mo aqui. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos aos céus, o abençoou. E, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Muitos vêm até Jesus buscando algo. Nós, pelo menos eu vim até Jesus buscando algo também. A minha casa era uma casa de muita tribulação. Eu fui a primeira pessoa na minha casa que decidi por Jesus. O meu pai era alcoólatra. Então, toda vez que ele bebia, ele destruía a casa e tentava nos levar junto na destruição. E quando eu fui na igreja, o pastor dizia assim: quem quer levar Jesus para casa? E quem não quer levar Jesus para casa? Quem não quer a paz que excede o entendimento? Quem não quer ser curado? Quem não quer alegria? Quem não quer tudo que é de bom? A gente quer, a gente deseja, a gente almeja de todo o nosso coração. E essas pessoas, elas também tinham fome e desejo de receber algo do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente se aproxima de Jesus querendo algo dele. E Jesus recebe todos nós, mesmo que nós nos acheguemos a ele com interesse. Mesmo que nós nos acheguemos a ele querendo algo em troca. Ele nos recebe de todo o coração e se move de íntima compaixão, curando os nossos enfermos. Mas a partir da hora em que nós conhecemos quem é Jesus, nós não podemos procurá-lo ou buscá-lo apenas porque queremos algo em troca. Agora, nós não buscamos o Senhor porque Ele pode fazer algo. Nós buscamos Ele porque nós conhecemos quem Ele é. Nós conhecemos que Ele é o Filho de Deus. Nós conhecemos que Ele é digno de adoração. Nós reconhecemos que Ele é o único digno de ser adorado. O único Deus. E não há outro além dEle. Então, nós buscamos o Senhor agora, devemos pelo menos buscá-lo pelo que Ele é. E não pelo que Ele pode nos dar. Porque nós sabemos que Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos. Nós não merecíamos nada de bom. O que nós merecíamos era a condenação. Como foi dito aqui, o que nós merecíamos era o inferno. Era a eternidade longe dele. Mas ele veio, ele morreu numa cruz. Ele verteu o seu sangue, ele perdoou os nossos pecados. Ele sarou a nossa carne através das feridas dele ali naquela cruz. Ele nos deve nada. O Senhor não nos deve absolutamente nada. Ah, Senhor, mas eu te obedeço, Deus, eu vou para a sua casa, Senhor, eu faço a tua obra. Por que isso aconteceu comigo? Por que essa dificuldade? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Ele não nos deve mais nada. Mais nada. Amém?
Então, quando nós buscamos ao Senhor, agora nós não buscamos para receber algo em troca. Nós devemos buscá-lo para dar. Lembra de Paulo, quando ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ele disse que ele era devedor agora. Devedor. E mesmo nós dedicando todos os anos da nossa vida, a gente não vai conseguir pagar essa dívida. Né? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Perceba que a palavra pecado ela está no singular, ela não está no plural. E, infelizmente, irmãos, nós não pecamos apenas uma vez. Nós pecamos constantemente, todos os dias, mais de um pecado. Então, o salário do pecado sendo a morte, se a gente fosse morrer a vida eterna, pagaria apenas um pecado. E os demais? Nós não temos capacidade, nós não temos poder para pagar a nossa dívida. Nunca. E Ele pagou a nossa dívida. Quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para esse relato, tem algumas coisas que nós, como igreja, precisamos nos atentar. Vamos fazer de conta que nós fazemos parte agora desta multidão que chega até Jesus, buscando que os nossos enfermos também sejam curados, buscando ser saciada a nossa fome. Nós estamos lá no meio, já passaram-se horas, a palavra diz que já era tarde. Os discípulos já queriam despedir a multidão, queriam mandar todo mundo embora. Despede eles, porque eles precisam procurar comida, eles precisam ir pelos vilarejos comprarem comida, porque eles vão desfalecer no caminho se a gente continuar prolongando aqui. E Jesus disse que não era certo mandar a multidão embora. Eles deveriam dar o alimento para aquela multidão. E era um problema assim que os discípulos olharam assim, mas como que a gente vai resolver esse problema agora? Porque 200 dinheiro não era suficiente. Para que a gente consiga calcular mais ou menos assim esses 200 dinheiro, cada denário era o salário de um dia. Então, vamos fazer uma conta assim mais ou menos assim, né? Se são 200 denários, são os 200 dias. Naquela época, eles trabalhavam de segunda a sexta, né? Não, de domingo a sexta. O sábado eles não trabalhavam. Então, se a gente fizer uma conta simplesinha, eu fiz uma continha aqui, peraí. Trabalhando 6 dias por semana, daria 8 meses de salário. E não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Olha como a matemática do Senhor ela é diferente da nossa. 8 meses de salário não era suficiente para alimentar aquela multidão. Porém, havia um rapaz no meio da multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Vamos dizer que nós somos esse rapaz. Você está com fome. Você está com fome, tá? Lembra que você está com fome. Passou-se muitas horas sentada ali ouvindo Jesus, debaixo de sol. Você tem 5 pães e 2 peixinhos. Você olha aquela grande multidão. Você olha os seus peixes. O que você faria? Não precisa responder para mim, responde para você. O que você faria com esses 5 pães e 2 peixes? Vamos dizer que você é pai ou mãe de família e os seus filhos estão contigo. Você abriria a mão desses 5 pães e 2 peixes por um estranho, para dividir ali no grupinho seu, ou você levaria seus filhinhos para um canto mais reservado, escondido de todo mundo, para que ninguém saiba que você tem o pãozinho e o peixe ali, e comeria com a sua família sozinha? Ou você faria como esse rapaz, entregaria aos discípulos? Quando ele entregou aos discípulos, um dos discípulos disse que, mas o que é isso para tanto? O que são 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Não vai ser suficiente. Nem para nós, os discípulos, e Jesus aqui, 12, né? Imagina, dividir 5 pães em 12 pessoas ali. Nem para eles seriam suficiente. Mas, uma coisa que a gente precisa ter em mente, que com o Senhor, o que é importante não é a quantidade. Não são 8 meses de salário. O que é importante é a obediência, a confiança, a fé, a entrega.
Às vezes o Senhor ele coloca um dom nas nossas mãos, um talento, uma habilidade, e a gente olha para aquela habilidade e fala assim, mas o que é isso aqui para tanto trabalho que tem que ser feito? A gente pega a nossa oferta e fala assim, nossa, mas o que é isso para tanta gente faminta? Né? A gente fala assim, nossa, mas é pouco demais, é melhor usar só para mim. Eu também tenho necessidades. Deus vai entender, eu também tenho necessidades. Se aquele menino fosse egoísta e tivesse ficado com os pães só para ele, eu tenho certeza que o Senhor ia fazer outra coisa. Ele podia até transformar as pedras daquele lugar em pão. Mas o Senhor quis usar a oferta daquele rapaz para alimentar uma multidão. E o que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite para compartilhar com os irmãos é: Deus quer usar o seu dom, o seu talento, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem, o pouquinho que seja, para alimentar as multidões. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar a sua mão, Ele quer usar os seus pés, Ele quer usar os seus braços para alimentar uma multidão. Tudo aquilo que a gente tem, consagra ao Senhor. Lembre que antes de comerem, Jesus pegou os pães e peixes, levou os seus olhos aos céus e santificou, e glorificou, e agradeceu ao Pai. Tudo que nós temos, que nós consagramos ao Senhor, entregamos de volta a Ele, Ele usará como ferramenta e instrumento para a glória dEle e alimentará grandes multidões. Pense, um rapaz alimentou quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. Nós estamos em mais número aqui do que um. Nós podemos alimentar muitas multidões com aquilo que o Senhor tem nos dado. Se nós devolvermos a Ele, consagrando a Ele, para a honra e glória do nome dEle. O pão de cevada era um pão feito, não com trigo, era um cereal muito mais barato que o trigo. Um pão de cevada, a cevada ela era usada muito pelas famílias pobres que não tinham condições de comprar o trigo. Então veja que não é a qualidade, não é como posso dizer, não é a roupa de marca, né? Não é aquilo que custou muito, que vai ser importante. Mas do simples, do que você acha assim, nossa, mas isso aqui é tão simples. E de fato todas as coisas que a gente for ofertar para o Senhor serão simples, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Altíssimo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o que podemos ofertar a Ele que possa estar no nível dEle. Não tem. Mas quando a gente oferta tendo a intenção do coração ali no lugar certo, para a honra e glória dEle, não é para nós. Porque quando a gente dá, a palavra do Senhor diz, quando a gente dá com a mão, a outra mão não precisa saber. A outra mão não precisa ver. O Pai que está no céu, que já viu ali no secreto, Ele é quem vai, né, nos abençoar. E não é porque nós somos bons e não é porque nós merecemos. Ele vai nos abençoar porque Ele é bom e generoso. Amém? Então, nós vemos aqui que o pouco na mão do Senhor, ele é multiplicado, ele é abençoado. E Ele vai fazer aquilo o milagre que é para ser feito. Por exemplo, quando nós fomos chamados para ir para a Indonésia, nós já estávamos há 4 anos servindo ali no Maranhão, na comunidade ali de São José de Ribamar. Nós, para a graça de Deus, nós tínhamos um projeto chamado Justiça e Transformação. Depois que saímos, obreiros continuaram esse projeto ainda existe. Então, nós visitávamos lixões, nós visitávamos prisões, casas de recuperação, moradores de rua. Então, a gente tinha esse trabalho
social, mas não era só dar o pão, né? Mas também trazer o entendimento de quem é o pão da vida. E muito o Senhor fez durante esses 4 anos. E quando o Senhor começou a falar ao coração do Sato sobre voltar para a Ásia, ir para a Ásia, ir para a Indonésia, foi algo que no meu coração foi um pouco difícil de aceitar. Porque eu tinha esse projeto de Justiça e Transformação como meu filho. Foi algo que Deus gerou no nosso coração e a gente iniciou desde o início. Então, era algo muito importante para mim. E eu via aquilo que Deus estava fazendo ali naquele povo. E eu me alegrava com o Senhor, né, das salvações que o Senhor nos permitia ver, das casas que a gente pôde abençoar, do povo ali no lixão que iam trabalhar, a gente ia trabalhar junto com eles, das crianças que a gente conseguia dar aula. Enfim, tudo isso alegrava o meu coração de uma forma que eu não queria abrir mão, eu não queria deixar. E eu falava para Deus, Deus, fala para mim também. Porque se o Senhor falou com o Sato, eu preciso também saber que é da tua vontade que a gente saia daqui, dessa terra. Porque foi o Senhor quem nos deu a palavra para vir para o Maranhão. Foi Deus quem nos deu a palavra de que nós seríamos o auxílio do órfão e da viúva lá. E eu falava, Deus, ainda tem órfão e viúva aqui para muitos anos. O Senhor tem certeza, né? Confirma no meu coração. O Sato pode ter escutado errado, talvez. Eu falava, Deus, confirma no meu coração, por favor, fala comigo. Eu preciso da tua palavra para que eu possa caminhar para frente, para que eu possa deixar todo esse trabalho aqui e ir em paz, não ficar preocupada com esse trabalho. E poucos dias depois, o Senhor começou a levantar muitos obreiros para estarem caminhando com o projeto. E Deus começou a trazer palavra no meu coração, de que o projeto não era meu, o projeto era dele. De que quem era responsável por aquelas pessoas não era eu, mas era ele. Quem tinha alimentado durante aqueles 4 anos o povo do lixão, o povo das ruas, não eram as nossas forças, não eram os nossos braços, mas era o Senhor. E Ele ia continuar porque Ele é fiel. E a obra que o Senhor começa, Ele termina. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu já estou em paz em relação ao projeto. Mas o que eu vou fazer lá na Indonésia sem saber falar o idioma de lá? Sem saber falar inglês? E eu gosto muito de falar, os irmãos vão ver, que daqui a pouco o Sato vai estar assim, ó, me chamando para mim parar, porque é a hora dele. Eu gosto muito de falar do amor de Deus, porque o Senhor me resgatou quando ninguém podia mais me ajudar. Quando os médicos já tinham desistido de procurar o que eu tinha. Foi o Senhor quem me curou. E quando eu fui buscar ao Senhor, eu tinha me afastado da presença dEle. Por todas as dificuldades da vida, eu me afastei do Senhor e fiquei doente. E por eu estar doente, a minha mãe começou a ir para a igreja para buscar ao Senhor, para que o Senhor me trouxesse de volta. A oração dela, Deus, traz ela de volta, Deus, traz ela de volta. E nessa oração da minha mãe, Deus, traz ela de volta, o Senhor pegou ela. E a minha mãe se converteu, minha irmã também. E nesse processo dela buscando ali pela minha salvação, o Senhor começou a trabalhar ali no nosso lar, na vida do meu pai também. E quando ela me via, ela falava, filha, volta para a igreja. E eu falava, mãe, eu já conheço a palavra. Mãe, eu já me batizei. Mãe, não precisa que você fique na minha orelha, não. Adolescente sabe como que é, né? E eu dei muito trabalho para minha mãe em relação a isso. Não sei se vocês conhecem alguém assim, que estava na presença do Senhor, se desviou e agora é bem complicado, né, conversar com essa pessoa. Eu era essa pessoa. Mas o Senhor não desistiu de mim, Ele também não vai desistir dessa pessoa que você lembrou aí. E aí, um dia eu estava muito mal e eu fui para a igreja. E eu falei, não, tá bom, mãe, eu vou para a igreja. Aí fui para a igreja. Chorei o culto inteiro, parece que tudo era para mim, do início ao fim. E aí eu comecei a falar, Jesus, eu creio que o Senhor cura. Eu creio que o Senhor faz milagres
maravilhosos. Eu citava a Bíblia para Deus. Deus, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, Senhor, o Senhor curou ela. Deus, Lázaro estava morto 4 dias, estava fedendo, e o Senhor ressuscitou ele. E o que é essa enfermidade para o Senhor? Não é nada. Então, por favor, Deus, me cura. E eu ficava assim com Deus. Deus, o Senhor fez isso. Deus, o Senhor fez aquilo. Então, faz aqui também, Deus. Faz aqui também. Ali insistindo com o Senhor. Pregando para Deus. E aí, uma tarde de oração, eu estava de joelho, clamando novamente a Deus pela cura. E foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. E o Espírito Santo falou assim: Kelly, se eu te curar, o que você vai fazer? Eu fiz inúmeras promessas para o Senhor naquele momento. Falei: Senhor, eu vou te servir por toda a minha vida. Senhor, eu não vou sair da tua presença. Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Me cura, que eu vou fazer o que o Senhor quiser. Eu não vou sair mais da tua presença. Não vou me desviar mais. Ali já crendo que naquele momento ele ia me tocar e pum. E aí ele veio novamente com a voz bem suave e me perguntou: Kelly, e se eu não te curar? Quando eu ouvi se eu não te curar, eu vi meu coração. Eu consegui enxergar a intenção do meu coração, que era só em busca do poder de Deus. Eu não buscava o Senhor porque eu queria relacionamento com Ele. Eu não buscava Ele porque eu estava grata pela salvação. Eu não estava buscando Ele porque Ele é Deus. Eu estava buscando Ele pela cura. E o Senhor me mostrou isso de uma forma muito clara. E eu me arrependi. Eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fui orgulhosa, egoísta. E fui ali citando os meus pecados para o Senhor. E vem como um filme, né? E o Senhor mostra. E eu ali, quebrantada ali, chorando e pedindo perdão ao Senhor pelos meus pecados. E eu fiz uma oração muito sincera que serve até hoje. Eu falei: Senhor, se o Senhor me curar, amém. Eu vou te servir. Se o Senhor não me curar, permita que pelo menos até o último dia de vida, a tua presença esteja comigo. Eu não quero perder a tua presença, porque agora eu entendo que mais valioso do que qualquer outra coisa é estar na tua presença. É sentir o Senhor, é sentir os teus braços, é saber que o Senhor está aqui comigo, que eu não estou sozinha. E desde aquele dia até hoje, é isso que eu tenho feito, entregado a minha vida ao Senhor e sentido que Ele está comigo todos os dias. No início da nossa caminhada ali na Indonésia, por muitas vezes nós pensamos em desistir. Não só pela questão estrutural, né? Porque lá na Indonésia não tem saúde pública, não tem escola pública, não tem nenhum dos benefícios que a gente tem aqui, nenhuma das facilidades que nós temos aqui. Não só por isso, mas também pela questão espiritual. Era um peso muito grande. Era um medo que às vezes vinha assim, tomava o meu coração. Eu falava: meu Deus, por que eu estou com medo? Não tinha nada, não tinha ninguém na casa, só eu. E aquele medo, aquele pavor que vinha. E eu já falava: Senhor, já sei o que é. E eu começava a louvar, começava a declarar os versículos que eu me lembrava, e ali batalhando espiritualmente. A Emily tinha 7 meses, uma bebezinha, e foi uma adaptação longa para a gente, né? E como a gente não falava o idioma, a gente dependia de outras pessoas que já moravam lá, né, missionários brasileiros. Então, a gente dependia deles para ir no mercado, dependia para fazer qualquer coisa, a gente dependia deles. Então, no início... Muito obrigada, irmã, Deus abençoe. No início, foi bem desafiador, né? E como eu falei para os irmãos, no Maranhão a gente tinha muitos projetos, e um deles era a Bíblia em Cada Casa. Acredito que aqui em Maringá também tem, a Jocum também faz, né, o Bíblia em Cada Casa. E a gente ia de casa em casa, e a gente falava da palavra do Senhor, todas as casas, e as pessoas, algumas nos recebiam, outras não queriam nos receber, mas lá a gente não tinha essa liberdade. Lá a gente... Primeiro que a gente não falava. Segundo que na Indonésia é proibido, por lei, você pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, você pode ser preso, deportado. Dependendo da ilha que você tiver, você pode ser apedrejado. E depois que a polícia chega, quando já tiver tudo resolvido. Então,
eu falava para Deus, Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Se no Brasil eu era muito mais frutífera, vamos dizer assim, eu era muito mais útil. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o amor dele por aquelas pessoas. Hoje eu digo que eu amo o povo indonésio. Hoje eu sofro por eles, eu sofro por vê-los tão distantes do Senhor. Eu sofro porque eles servem os deuses que eles servem por medo de serem condenados, por medo de serem retalhados. Os hindus, o Sato vai falar melhor, mas a Indonésia ela é o país mais muçulmano do mundo. Mas a ilha onde nós moramos, Bali, ela predomina o hindu. E o hinduísmo, ele adora todos os deuses e mais um pouco. Para eles receberem Jesus como Senhor, como mais um Deus, é fácil, porque eles já têm muitos deuses. Então, adicionar mais um para proteção, eles vão se abrir facilmente. Agora, o nosso desafio é ajudá-los a compreender que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eles não precisam dos outros deuses. Muitos cristãos na Indonésia ainda praticam magia negra, porque eles não querem perder o poder, né, que a magia negra dá a eles, de voar, de curar, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, quando eles estão enfermos, eles vão para a igreja e pedem para Jesus curar, e aquilo não acontece no tempo que eles querem que aconteça, eles voltam para macumbaria, eles voltam para os feiticeiros. Então, é uma batalha espiritual muito grande. E eu louvo a Deus por essa igreja que tem nos abençoado, não só com as ofertas, mas com oração. Nós precisamos muito dessa cobertura espiritual, tanto para pregar o evangelho como para sobreviver naquele lugar. Se não é a graça do Senhor, nós já tínhamos sido consumidos desde o primeiro dia. Né? E nós louvamos a Deus porque Ele é fiel, né? Ele nos levou para lá e Ele tem nos suprido todas as necessidades. Então, quando o Senhor começou a compartilhar comigo sobre, sim, é o tempo de você ir para a Indonésia, sim, agora é a hora de vocês levantarem as tendas e irem para uma outra nação. Deus, Ele me deu uma palavra. Porque a minha maior questão com o Senhor era como que eu vou falar, como que eles vão crer se eu não vou conseguir falar. Eu estou sendo enviada, mas como que eles vão crer se eu não consigo falar? E o Senhor me prometeu que nós íamos falar na língua deles. Em Atos, quando eu venho Pentecostes, tem um versículo que fala assim: e todos ouviram falar em sua própria língua das grandezas de Deus. E foi esse versículo que Deus me deu, de que aquele povo também ouviria na própria língua deles as grandezas do Senhor. Então, quando nós chegamos lá, uma das primeiras coisas que a gente fez foi procurar professores para nos ensinar o indonésio. Só que a gente não tinha o inglês. Então, eles nos explicavam em indonésio, a gente não entendia, eles nos explicavam em inglês e a gente não entendia. E foi pela graça que a gente aprendeu o idioma. Em 3 meses, a gente já estava ali falando o básico. Já conseguia pedir água, já conseguia pedir comida, pedir socorro. Né, as coisas básicas a gente já conseguia falar, mas foi pela graça de Deus. Porque a gente não tinha nem o inglês nem o indonésio. Hoje nós ministramos em indonésio, nós damos aula, nós damos palestra, nós damos discipulado, tudo no idioma deles. E o povo tem escutado da grandeza do Senhor. Não abertamente como é aqui no Brasil. Infelizmente, nós não temos essa liberdade de falar aos 4 cantos. Tem um irmão nosso aqui no Paraná que a gente convidou, né? A gente convida todo mundo, irmãos, fazer caravana lá para nos ajudar na Indonésia, serão muito bem-vindos. Nós já recebemos uma equipe de Minas Gerais, né, 2 médicas, uma enfermeira, um dentista, e foi bênção demais nos povoados, nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, foi bênção demais. Então, vocês estão todos convidados, vamos fazer uma caravana grandona e vamos para lá. Não tem problema se você não é médico, dentista. Deus vai usar você no talento que Ele te deu. Amém? E aí tem um irmão que fala assim, não, Sato, eu quero pregar. Sato, eu quero falar do amor de Deus. E você vai, mas nos lugares certos. Não, pode botar uma caixa de som na rua que eu vou pregar. Aí eu peguei e lembrei assim, meu irmão, se o senhor fizer isso, a sua passagem na Indonésia vai ser bem curtinha. No primeiro dia, o senhor já vai direto para a prisão.
Mas o Senhor ele tem nos dado muitas estratégias, né? Como eu já falei, temos 3 orfanatos que a gente atua mais frequente. Nós temos o asilo. Infelizmente, a situação tanto do asilo como dos orfanatos é precaríssima. É algo assim de partir o coração. É algo que realmente nos dói de ver aquela realidade. Mas aos pouquinhos a gente tem caminhado com eles, né, com a ajuda dos irmãos. Conseguimos reformar uma cozinha do orfanato, conseguimos reformar o quarto das meninas, que estava sem o teto, já quando chovia dentro do quarto delas. A cozinha era só rato, enfim, vários ninhos de rato pelos armários, onde eles lavavam os pratos, era onde os cachorros vinham comer comida. Então, era daquele jeito, e o Senhor nos deu graça para reformar a cozinha, colocar uma pia lá, um lugar alto para eles poderem fazer as higienes lá dos pratos, das panelas. E o Senhor tem nos ajudado a melhorar, né, a situação daquele povo. O asilo é de partir o coração, porque eles são abandonados lá naquele, principalmente as mulheres. As mulheres na Ásia não têm valor, né? As filhas, o valor delas é o valor do dote, né? O valor elas são vendidas, e depois que elas são vendidas, elas pertencem à família do marido. Porém, os homens, eles têm a obrigação com os pais. Então, quando nasce um menino, para eles é uma festa extraordinária. Eu tenho uma menina, que nem vocês já viram, tem 8 aninhos, e agora eu estou com a minha segunda menina. Quando nós soubemos da gravidez, os nossos amigos mais próximos já começaram: nossa, que legal, vou morar para ser menino, vou morar para ser menino. Até os cristãos são dessa mentalidade ainda. E a gente falava para eles assim: vindo menino ou menina, a gente sabe que vai vir abençoado pelo Senhor, e a gente não tem esse negócio de um mais valioso que o outro. Não, mas você já tem uma menina, vamos orar para um menino. E quando nós descobrimos que era menina, com muita alegria nós dissemos que estamos esperando a Hannah, e eles ficaram meio assim, sem saber se, né, mas deram os parabéns. Enfim, é algo que culturalmente ainda precisa de ajuda, de ajuste, né? Porque nós vivemos a cultura do reino de Deus, né? Não a cultura determinada por um país ou por uma etnia, enfim. E é até engraçado, né? Porque eles veem que nós nos alegramos por vir mais uma menina, e eles ficam assim: poxa, por que eles estão felizes por isso, né? Tinha que ter vindo um menino. Mas, enfim, Deus vai confrontando também através da nossa vida, né? Vai confrontando a forma deles pensarem também. Eu acho que eu já peguei bastante tempo, né, Sato? Acho que você precisa vir. Senão vocês não vão ouvir ele. Vem cá, Nando. Vem cá continuar falando. Boa noite. Glória a Deus. Não. Ela falou bastante coisa do que eu ia falar. Não, tá bom. E eu acho que não é a questão da qualidade ou do que você pode dar, mas está muito conectado à sua obediência. Quando a gente foi para a Indonésia, eu não tinha finanças, eu ainda estava correndo atrás, porque eu não tinha tudo ainda. Precisava dobrar. Eu queria tanto, né? Mas Deus falou assim: não, vamos ver o que dá para ser feito. E aí ele falava assim para mim: quanto que você tem? Eu falei assim: eu acho que eu tenho uns R$1.500 para a família toda, para ir para lá, mas eu preciso de uns 20 mil para ir de passagem, e preciso de uns tantos mil para poder sobreviver, tantos mil para poder pagar o visto, tantos mil para poder alugar uma casa, e tantos mil para poder fazer alguns projetos. Quanto você tem? Eu falei assim: eu só tenho isso. E ele me levou a meditar na palavra de Moisés, né, de que Moisés só tinha um cajado, e ele ficava clamando ao Senhor, e o Senhor fala para ele: o que tu tem nas mãos? E ele tinha um cajado. Ele falou: toca nas águas. Por que clamas a mim? Toca nas águas. Você tem que dar passos de fé com aquilo que você tem nas mãos, com a pessoa que está ao seu lado, e com as coisas que estão acontecendo, e com as pessoas que estão ao seu lado. E ele tocou nas águas, e o que aconteceu? Precisou ali navios ou muitas coisas ali de caminhões de drenagem para colocar a terra ali em cima, para poderem passar ali.
ou ele só tocou e o mar se abriu e eles passaram por ali de pés enxutos. Ele só precisava obedecer, e muito disso está conectado à nossa obediência. E a gente obedeceu com muito temor normal, de como que seria, e Deus não nos deixou faltar nada. Não temos tudo que a gente quer, nós não temos tudo que a gente quer, mas temos tudo que nós precisamos. Aprendemos a língua, não foi por conta da nossa educação, porque eu parei na 5ª série, não gostava inglês, verbo to be, e piorou o indonésio, uma língua totalmente diferente. E Deus me deu a graça de aprender a língua, porque estava conectado à nossa obediência, de ir, se entregar, se doar ali, e foi isso que a gente fez. E Deus nos agraciou e nos abençoou. E a gente abraçou aquela cultura. Nós amamos aquele povo. E existe muita coisa a se fazer. E uma delas é a gente poder levar o evangelho para todas as nações. Em Apocalipse 7:9 diz que diante do trono de Deus estavam todos os povos, tribos, línguas, que estavam adorando ao Senhor. E na Indonésia, nós temos ali mais ou menos 7.300 línguas. 200 só na região da Papua. Nós temos lugares de difícil acesso na região de Kalimantan, na ilha de Maluku, na ilha de Java, Mentawai, que são regiões da Indonésia que ainda não têm acesso às escrituras. E você tem. Nós temos versões da Bíblia. O Gabriel lá, ele tem um monte de Bíblia. Fui vendo assim, Bíblia não sei da onde, Bíblia do jovem, Bíblia do rap, e Bíblia não sei do que, e várias versões, o Antigo e o Novo Testamento. E nós temos povos no mundo que ainda não tem sequer João 3,16. Vocês sabiam disso? Tem muitas missões que estão correndo e trabalhando para que o evangelho chegue, né, nas nações. Coloca o mapa da Indonésia ali para mim, não, até pedir para o rapaz. Você mandou para ele, né? Pode colocar ali. A Indonésia tem 17 mil ilhas, 17 mil e poucas ilhas. Mais de 4 mil são habitadas. Imagina. Muito lindo. Então, vocês podem ir, tá? É bonito, tem as praias maravilhosas. Tem que pegar eles pelas praias, pastor. Então, muito bonito, o lugar é lindo, sabe? Montanhas, cachoeiras, muito lindo. Mas tem povos não alcançados. E nós estamos lá. E aquilo que você contribui aqui nessa igreja, oferta nessa igreja, que você acha que é pouco, não é. Chega até nós. E nós somos gratos pela sua vida. O pastor tem enviado, né? Essa igreja tem enviado e a gente está ali. E vocês também estão lá, com os nossos pés e com as nossas mãos. Amém? Então esteja orando, né? Não vou falar muita coisa, eu tenho um vídeo para passar ainda. E esse vídeo fala um pouquinho dos trabalhos que a gente tem, dos trabalhos que a gente faz no nosso dia a dia na Indonésia. Por conta de não poder pregar o evangelho abertamente, nós temos projetos sociais. E tem há 2 anos, mais ou menos, que eu montei uma clínica de reabilitação por conta dos trabalhos que a gente tem com dependente químico e dos trabalhos nos presídios. A gente, então, abriu essa clínica e a gente tem cuidado dos indonésios ali. E aqueles que estão se recuperando das drogas, eles têm o interesse de serem treinados. E nós mandamos, então, para a missão. E eles vão, né, para Jokun, ali da Indonésia, para fazer o treinamento e discipulado. Muitos deles têm entregado a vida a Cristo. Pessoas têm entregado as suas vidas a Jesus. Famílias têm se rendido aos pés do Senhor. E vocês fazem parte desses resultados. Amém? Então, quero agradecer. Quero que vocês fiquem com esse vídeo. 2 minutinhos e depois a palavra está com o nosso pastor João.